Quando a gente fala de captação de clientes, a gente está falando de geração de demanda. Eu não sei se você já participou de algum workshop que eu dei, de algum evento que eu fiz, não sei, talvez, não sei se você participou ou não, tá? Mas isso é um dos pontos que eu bato muito. Geração de demanda é o que vai trazer oxigênio para você, é o que vai trazer dinheiro para o seu caixa. Não é a coisa mais importante de um negócio de consultoria ambiental, mas no seu momento você precisa se concentrar nisso agora, geração de demanda. E existem três formas para você gerar demanda hoje no seu negócio. Que existem três formas de você gerar demanda para você, tá? E eu quero que você coloque assim, geração de demanda, forma 1, forma 2, forma 3, de uma forma que você entenda. Faça um mapa aí mental de um jeito que você olhe e entenda, ok? Então, primeira forma. Então, é o seguinte, ó. Primeira forma de gerar demanda que existe na sua consultoria ambiental é a forma de prospecção ativa. O que é prospecção ativa? Prospecção ativa é o seguinte, ela parte do princípio de você selecionar qual é o cliente que você quer atrair, qual é o cliente que você quer captar, qual é o tipo de empresa que você quer captar. Por que que lá no início eu perguntei sobre suas experiências? Foi intencional, para saber com que tipo de cliente você já teve contato. Então, você me falou aqui que a maior e melhor experiência que você teve foi com a pedreira, com a mineração, ok? Sim. A mineração é um dos segmentos mais promissores para você ter sucesso na consultoria ambiental. 70% do meu faturamento hoje é com mineração. Hoje eu sou visto como uma autoridade na minha região em mineração. Falou em mineração, é muito difícil alguém não pensar em mim. Seja consultor ou seja empreendedor, tá? Então, quando você me falou que quer ser visto como alguém de destaque, que quer ser visto como alguém que resolve problemas que a maioria não consegue, eu me identifiquei com isso, porque dentro da mineração eu sou essa pessoa. E eu sou essa pessoa porque eu trabalhei para isso, tá? Eu vi essa oportunidade na minha região. Eu não comecei atuando com mineração, mas eu vi essa oportunidade, me dediquei, aprendi e hoje eu sou visto como uma autoridade em mineração aqui na região, tá? Quando você falou em mineração, eu circulei aqui, porque, cara, é um dos segmentos mais promissores para você chegar nesse faturamento. É um segmento que a galera tem um nível de consciência alto, ou seja, sabe que precisa de trabalhos ambientais. Não é um tipo de empreendedor que você tem que estar convencendo de que é importante seu trabalho. Não, ele já sabe que é importante. É um segmento que pouquíssimos profissionais sabem trabalhar da forma correta a nível de Brasil. Pouquíssimas empresas de consultoria e profissionais sabem trabalhar com mineração da forma correta. O que é mais comum hoje, Robert, é ver mineradores perdendo seus processos, perdendo suas áreas, porque os seus consultores não sabem fazer um bom trabalho. E muitas vezes não é nem porque não querem fazer, sabem, mas não querem, é porque não sabem mesmo. Mineração é diferente de outros segmentos. Sim. É diferente, tá? Não, com certeza. E é um segmento que os empreendedores têm poder de compra. Então, se você me diz, vai, eu quero estar faturando até dezembro pelo menos R$ 10.000 por mês. Então, a gente tem que falar aqui em contratos entre 5, 8, 10, 15 mil. Porque é muito difícil você chegar no faturamento de 10 mil por mês, fechando um contrato de 500, de 1.000, de 1.200. Cara, você imagina você fechar 10 contratos de 1.000 em um mês. É um trabalho desgraçado, é muita dor de cabeça. O cara que paga R$ 1.000 no contrato é um cara que muitas vezes nem sabe que precisa, você tem que convencer ele de que ele precisa. É um cara difícil, velho. Um cara que só procura o preço mais baixo. Muito difícil trabalhar com esse tipo de gente, tá? Então, você tem que focar em empresas, segmentos, dentro do licenciamento, que tem um poder de compra e que tem um nível de consciência. Mineração, ele cai como uma luva nisso. E não é só a mineração, não, tá? Eu falei em mineração porque você falou que foi uma boa experiência. Pelo que você falou, eu vi que você gostou de trabalhar com isso, de alguma forma, tá? É. E eu vejo que você pode começar por aí. Eu sempre recomendo que você escolha no máximo 3 no início, segmentos. Segmentos são tipos de empresa. Licenciamento, tem várias empresas que precisam.
Se você ficar querendo fazer tudo para todo mundo, você nunca vai se destacar em nada. Entendeu? E nunca você vai saber resolver o problema de todo mundo, que é muita coisa para você sozinho dar de conta. Então, você tem que Aham. escolher qual cliente que você quer e qual cliente que você não quer nesse momento. Não é que você nunca vai querer. É como eu falei, eu não comecei trabalhando com mineração. Então, houve uma época que eu não queria saber de mineração, mas eu vi uma oportunidade e passei a decidir trabalhar com mineração. Tá? Então, você tem que fazer a mesma coisa. Eu recomendo que você comece, escolha três, mas se você quiser focar em um bom segmento, eu ainda acho até melhor, porque você entra com muita força só nele. Então, o potencial de resultado é muito maior. Então, por exemplo, mineração. Recomendaria que você focasse em mineração. Pedreiras, extração de areia, argila, arenito, É rochas porque aqui. ornamentais. Então, material de uso imediato na construção civil, você pode pegar todos. Quando eu falo mineração, estou falando do segmento de mineração. Então, na Sim. mentoria, inclusive a última aula de mentoria que eu dei, que foi semana passada, foi uma aula voltada só para mineração, que os mentorados pediram. Tá? Aham. Eles disseram, olha, lá, vamos fazer uma mentoria mais voltada para mineração. Cara, eu arregacei, foram 3 horas, ou foram quase 4 horas, falando tudo, velho. Você sai dessa mentoria sabendo trabalhar com mineração do zero ao mais avançado, passo a passo, bicho. Eu fui na profundidade aqui, tá? Qual seria a ideia da prospecção ativa, para a gente voltar aqui para a geração de demanda? A gente faria uma lista com as empresas de mineração que têm um raio de ação aí. Eu acho que você consegue atuar num raio de ação inicial aí de uns 60 quilômetros. De onde você está, fazer um raio de 60 quilômetros e pegar todas as mineradoras que estão nesse raio aí. Então, a gente faria uma lista com os dados específicos dessas mineradoras, CNPJ, telefone dos proprietários. Cara, existe uma forma que você consegue baixar isso aí de forma gratuita, usando sites do governo, usando técnicas. Lá na mentoria eu ensino isso passo a passo. Faria uma lista com, sei lá, 20, 30, 40 mineradoras aí, em empresas que estão, por exemplo, a indústria, o setor industrial, alguns setores industriais estão muito vinculados à mineração. E a gente podia englobar isso dentro da lista, porque aí você pegaria a indústria e a mineração. Geralmente a empresa, ela tem a indústria e a mineração num CNPJ só, é o mesmo dono. Então, você pegando a mineração, você pega a indústria, e é muito parecido os segmentos, tá? Então, você já consegue fechar 2 contratos numa só trabalho de prospecção. É muito interessante isso. Então, a gente faria uma lista. Primeiro passo, depois dessa lista, plano de abordagem. Como é que você vai abordar essas empresas? Então, olha, ligação, e-mail, visita. Ligação, e-mail, visita. E a gente desenharia tudo isso. O que é que você vai falar na primeira ligação? Você vai falar isso. O que é que você vai falar no primeiro e-mail, por exemplo? Você vai escrever isso dessa forma e vai enviar. Em 2 dias, você vai ligar. Então, a gente montaria esse plano de abordagem. Esse plano de abordagem ele tem um objetivo, que é o quê? Marcar a primeira reunião. Então, você conseguiu marcar a primeira, você vai ver que você vai conseguir marcar suas reuniões de uma forma muito mais acelerada se você fizer da forma correta lá o seu plano de abordagem, a sua lista, tá? Marcou a primeira reunião. Qual é o objetivo da primeira reunião? Entender a empresa, conhecer o proprietário. Essa autoridade que você falou que você quer ser conhecido, na primeira reunião, existem técnicas que você já chega como uma autoridade. Você já chega se posicionando como especialista. Eu sou especialista no segmento que você atua. Então, se eu sou um especialista no segmento que você atua, eu enxergo coisas que as demais pessoas não enxergam. Eu vejo soluções onde as pessoas não veem. E é por isso que hoje eu sou visto como uma autoridade. Porque eu chego nas empresas de mineração e de cara a pessoa já me vê como alguém diferente, inclusive da consultoria que ela está contratada. Essa parada de a empresa já ter uma consultoria não impede nada você de prospectar. Nada. A maioria das empresas que são meus clientes hoje já tinham consultorias antes de mim. Só que o que, que Sim. eu fiz? Eu me apresentei como autoridade. Eu mostrei situações que ela, pô, cara, eu não tinha visto isso aqui, a pessoa nunca tinha me falado sobre isso. Então, é assim que é assim que você se posiciona. E quando você se posiciona dessa forma, Robert, você pode cobrar mais caro. Olha, a média de valores que as consultorias daqui cobram para fazer uma licença de operação para uma pedreira é em torno de 8 mil, 9 mil.
Semana passada eu fechei uma de 18 mil, só porque eu me posiciono de uma forma diferente. O cara prefere pagar mais caro para mim, porque ele vê em mim a solução que ele precisa, tá? Então, o caminho é esse. Eu não estou dizendo que já de cara você já vai chegando cobrando 3 vezes, 4 vezes mais caro, todo mundo cobra. Você precisa construir a sua autoridade. Mas o caminho é esse. O caminho é esse. Então, prospecção ativa é isso. Qual é a característica? Você vai até os clientes, ok? Você não precisa de redes sociais para isso. Você não precisa de LinkedIn para isso. Na mineração, não se capta cliente de mineração usando o LinkedIn. O LinkedIn ele é usado para captar outros tipos de empresas de médio a grande porte. 80% das mineradoras do Brasil são microempresas, cara. A maioria da galera não está no LinkedIn, não. Tá? Então, assim, eu não estou dizendo que o LinkedIn não é importante, cara. Você vai ter, na mentoria você aprende eu convidei um especialista em LinkedIn só para ensinar como é que você usa o LinkedIn. Você diz, eu sou muito rico em redes sociais. Cara, você só precisa aprender como é que usa as ferramentas e tá tudo ok. Eu também era horrível em redes sociais. Se você pegar o meu Instagram e você tiver a paciência e a curiosidade de olhar meu primeiro vídeo, você vai dizer, porra, velho, você vai rir muito, que até hoje eu faço isso e eu rio muito. Cara, era muito ruim, velho. Hoje é porque todo dia eu faço essa parada, você fica bom. Se você faz uma parada todo dia, você fica bom, velho. Não tem como você não ficar bom. O que é que você vai precisar das redes sociais? Começa sem aparecer. Vai fazer um trabalho? Faz um videozinho do trabalho que você está fazendo. Pede para alguém fazer uma edição legal. Coloca nos stories, coloca lá o texto. Trabalho de licenciamento ambiental sendo realizado. E eu ensino isso ali na mentoria. Que esse você já faz, né? E aí, pronto, show de bola. E aos poucos você vai aparecendo, aos poucos você vai. Olha, eu estou aqui fazendo um trabalho, no início você vai achar estranho, mas depois, com o tempo, você se acostuma com essa parada. Pronto, olha, uma coisa que eu fiz para me adaptar, eu comecei a levar o meu irmão. O meu irmão também trabalha comigo, ele não é da área ambiental. Se você já viu algum podcast meu, você já viu ele, o Vinícius. Ele ia comigo, e aí ele me gravava falando com alguém que eu estava trabalhando. Então eu não olhava para a câmera, eu já me sentia melhor, porque eu estou falando aqui com o cliente, estou falando aqui com a pessoa, e já eu comecei a vencer essa barreira da câmera por aí. Cara, a primeira vez que eu coloquei a câmera na minha frente foi muito paia, velho. Eu disse, que merda é essa? O pessoal vai rir da minha cara, velho. Mas, bicho, o tempo foi me ajudando a melhorar. Mas você não precisa disso agora. Você não precisa. Eu não fecho o contrato de 18 mil porque eu fico na câmera falando assim, não tem nada a ver, cara. Então, prospecção ativa é isso. Então, quando a gente fala em funil de vendas, só para a gente entender, é um processo que você transforma uma pessoa que não te conhece em um cliente. Isso é um funil de vendas. Aí tem as etapas. Na prospecção ativa, a gente cria uma lista. Depois da lista, a gente faz um plano de abordagem, a gente entra em contato, depois marca uma reunião, da reunião faz um diagnóstico, depois marca uma segunda reunião, que é o orçamento, ok? E depois fechamento. Foi feito o funil de vendas. E lá na mentoria a gente desenha isso junto, eu e você, ok? Então, essa é a prospecção ativa. Primeira forma de fazer você gerar demanda rápido. Então, um processo bem feito de prospecção ativa, dentro com o nível de maturidade que você tem hoje, Robert. Outras pessoas não, né? Mas você, eu tenho plena confiança que com 15 dias você já está fechando seus primeiros projetos aí na casa dos 10 mil reais. Certo. Em 15 dias rodando um bom processo de prospecção ativa, tá? Agora é um bom processo. Então, vamos lá. Qual é a segunda forma? Prospecção passiva, que é o inbound. Inbound são os anúncios. Tenho certeza que você já deve ter visto aí, já deve ter pesquisado alguma coisa sobre Google Ads, sobre anúncios. Então, o que é anúncio? É você estar onde as pessoas estão te procurando. Então, diferente da prospecção ativa, você vai atrás do cliente na prospecção ativa, nos anúncios não. Você só precisa ficar onde eles já estão te procurando. Serve para todo tipo de segmento? Não, tem segmento que não está lá no Google procurando seu serviço. Então, dentro do inbound, você tem que pensar o seguinte, cara, qual é o tipo de segmento que procura com frequência serviços no Google, por exemplo? E aí você vai fazer um funil para esses segmentos. Então, por exemplo, mineração. Pela minha experiência pessoal e por alguns alunos que eu tenho,
É difícil você captar cliente de mineração pelo Google, porque o minerador ele não entra no Google e fica procurando, tá? Geralmente é um cara que vai atrás, é um cara da indicação, é um cara que ele mesmo busca de outras formas, com outros mineradores, esses clientes. E existe forma de você captar clientes através dessa forma também. Então, a mineração eu vejo que o carro-chefe é prospecção ativa e a terceira forma que é indicação, tá? Então, o inbound ele é interessante para captar segmentos que procuram seus serviços pelo Google, tá? O Instagram não é bem uma ferramenta de captação de clientes para consultoria ambiental. O Instagram eu vejo, Robert, como uma ferramenta de posicionamento, de você aparecer, de as pessoas veem que você está fazendo trabalhos lá na região, de as pessoas verem você como autoridade e assim querer te indicar, entrar em contato com você. Eu recebo mais contato pelo Instagram de outros consultores querendo fazer parcerias comigo do que do próprio cliente final, ok? Então é importante você entender isso. É uma ferramenta importante? É. Vale a pena investir em anúncios no Instagram? Vale. Mas não pense nisso como uma forma imediata de fechar contrato. Pense nisso como uma forma de se posicionar, de aparecer. Posicionamento também é muito importante. Você ser visto como autoridade pelos outros consultores, pelos outros profissionais. O Instagram é bom nisso, porque o pessoal está lá olhando você no campo. Então você está sendo uma autoridade. Então a segunda forma é essa. Lá na mentoria eu ensino também como você capta clientes com anúncios. Eu ensino você a colocar sua campanha no ar, eu ensino a você, por exemplo, analisar quais são os segmentos que estão procurando pelos seus serviços antes mesmo de você anunciar. Existe forma de você ver o que está sendo mais pesquisado na sua cidade, o que está sendo mais pesquisado na sua região. E aí você é mais assertivo, você só anuncia aquilo que está sendo procurado. Você não faz anúncio de uma coisa que ninguém está procurando, você evita você gastar dinheiro à toa. Então, eu recomendo o seguinte, para o inbound, você tem que ter em torno aí de pelo menos uns R$ 400 por mês para investir. Então, é uma base que eu falo. Então, se você está querendo escalar e você está você já não tem uma carteira de clientes, já pelo menos com 5, 6, 7 clientes bem fiéis pagando a você, eu recomendo que você entre com força na prospecção ativa, porque aí você não gasta nada, você vai usar seu celular, você vai usar seu computador para mandar e-mail, para você construir sua lista. Você faz isso gratuitamente. Então, é uma forma de você vai ter mais trabalho, você vai fazer ligações, você vai fazer e-mails, mas em contrapartida você não vai ter investimento inicial. E você tem potencial de captar clientes enorme na mineração pela prospecção ativa. E tem a terceira forma, que é o network barra indicação. Você falou para mim que já tem um volume interessante de indicações. Eu sou a favor de você investir naquilo que está dando certo para você. Tá? Então, se você já se dá bem com indicações, a gente poderia potencializar isso. Como? Fazendo um funil de vendas pela indicação. Pelo que eu entendi, você espera as indicações aparecerem, não é verdade? Sim. Ao invés disso, você poderia provocar as indicações. Fazer com que elas apareçam para você e não ficar só esperando. Como é que você faz isso? Fazendo um funil de indicação. O que eu ensino lá na mentoria? Você fazer um processo seguinte: seleciona 10 empresas ou profissionais que estejam relacionados com o seu nicho, com o seu segmento que você quer atuar, mineração. Quais são os outros fornecedores, além dos fornecedores ambientais, que uma mineração tem? Cara, a mineradora ela vende para depósitos, beleza? Então depósitos é um segmento que está relacionado ao segmento que você quer atuar, mas não faz o serviço que você faz. Cara, o cara precisa de maquinário. Será que ele aluga as máquinas? Quais são as empresas de aluguel de máquina que tem aqui? Pessoas que têm contato direto com as pessoas que você quer captar. A gente seleciona 10 empresas dessas, faz uma lista. Segundo passo, faz uma abordagem para fazer uma proposta de parceria. Então, você provoca um contato no objetivo de fazer uma proposta de parceria, onde essas pessoas vão te fornecer os dados dessas mineradoras, contato dos mineradores que estão lá em contato com eles, em troca de alguma coisa que você faça. Pode ser um percentual de contrato que você fecha, pode ser uma troca de indicações sua e da pessoa. Então, você dá um motivo para as pessoas te indicarem.
Isso com empresas e com profissionais. Quais são os outros tipos de profissionais que atuam na mineração, mas que não fazem o trabalho que você faz? É pensar. Olha a quantidade de outros profissionais que têm contato direto com essas empresas de mineração. Então, vamos fazer uma lista desse pessoal, vamos entrar em contato com eles, vamos fazer um plano de abordagem, marcar uma reunião, nessa reunião fazer uma proposta de parceria. Olha, eu trabalho aqui, eu vi que você trabalha no segmento de mineração, eu também trabalho no segmento de mineração. Eu vejo que existe uma possibilidade da gente unir forças aqui e trabalhar junto e crescer junto. Eu trabalho na parte de licenciamento para que ele possa atuar de forma legal, para que ele não corra riscos, para que ele tenha segurança. E ele trabalhando dessa forma, ele sempre vai precisar do seu serviço. Imagina se alguém embargar a empresa dele. Ele vai parar você vai, querendo ou não, vai afetar também o seu mercado, porque ele vai deixar de comprar, ele vai deixar de funcionar. Então, eu vejo que existe uma possibilidade de a gente caminhar junto. O que você acha? Aí vai dizer, como é que funciona? Como é que você pensa nessa parceria? Você fala, olha, você me fornece alguns dados dessas empresas para que eu possa entrar em contato com esses empreendedores pela sua indicação. Você fala, olha, eu conheci aqui uma pessoa que trabalha com licenciamento em mineração, que trabalha com acompanhamento dessa área de mineração. O contato dele é esse aqui. Sim. Você pede para fazer uma ponte. E aí você ligando com uma indicação já é muito melhor. Você já é mais bem recebido do que se você entrar em contato, por exemplo, sem nenhuma indicação, tá? Exato. Então fica mais fácil, você diminui você cria uma ponte melhor, você diminui esse atrito do início, que sempre tem esse atrito do início do contato. E aí você gera uma máquina de indicação para você.